Seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Alto índice de infestação do Aedes aegypti alerta autoridades em Venâncio Aires. Porto do Rio Grande completa 108 anos de história. 38ª edição do Ponche Verde celebrou a riqueza cultural e musical gaúcha. E ainda, o nível do Rio Santa Maria segue trazendo prejuízos. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje trazendo uma atualização preocupante sobre a situação em Venâncio Aires. O município já confirmou 141 casos de dengue até o momento. Confira agora. O município de Venâncio Aires enfrenta uma preocupante situação de alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Revela o levantamento de índice rápido para o mosquito, realizado entre os dias 6 e 10 de novembro. A cidade está em alerta devido ao elevado risco de transmissão de dengue. Durante o levantamento, aproximadamente 450 casas foram vistoriadas, selecionadas por meio de sorteio de quarteirões nos diversos bairros da cidade. O levantamento visou identificar a presença de focos larvas do mosquito, com coletas de larvas realizadas para uma análise mais aprofundada. Até ontem, o município já havia registrado 141 casos confirmados de dengue. Os bairros mais afetados, segundo o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental, Gabriel Alves, é o bairro Gressler, Leopoldina, Coronel Brito, União, Aviação, Cidade Nova e Centro. Vale destacar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. As recomendações básicas incluem evitar água parada em recipientes, pneus, garrafas e outros objetos, assim como o acúmulo de água em pratinhos de plantas, tratamentos de piscinas, proteção de ralos com telas e evitar a criação de bromélias, e também vedar as caixas de águas e cisternas. Apesar de o número de casos confirmados ser inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 507 casos, o coordenador da vigilância ressalta que o índice de infestação permanece elevado, representando um perigo iminente de surtos de dengue. Hoje celebramos um marco histórico. O Porto do Rio Grande completa 108 anos de uma trajetória. Fundado em 1915, este porto foi importante para conectar a produção gaúcha ao mundo. Confira agora na reportagem. Nesta quarta-feira, 15 de novembro, o Porto do Rio Grande completa 108 anos de história, marcados por superações e transformações. Fundado em 1915, o porto foi peça-chave para conectar a produção gaúcha ao mundo. No século XIX, a travessia da Barra do Rio Grande era desafiadora, mas ao longo dos anos, engenheiros tornaram possível a consolidação desse elo logístico. Em 1908, iniciaram-se os trabalhos para a construção de quebra-mares, e em 1915, o primeiro trecho do Porto Novo foi inaugurado. Desde então, o Porto do Rio Grande enfrentou desafios, passou por mudanças administrativas até a criação da Superporto. Em 1997, a Superintendência do Porto do Rio Grande foi estabelecida, marcando uma fase significativa nas mudanças das operações. Em 2021, a empresa pública Portos RS nasceu, representando um passo importante para a profissionalização da gestão portuária, com investimentos de 350 milhões em apenas um ano e meio. Agora, o Porto do Rio Grande se projeta para o futuro,
não apenas como um centro concentrador de cargas, mas como protagonista no desenvolvimento de energias renováveis. Agora vamos para a previsão do tempo. Esta quarta-feira segue com tempo instável na maioria das regiões aqui do estado. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será nublada e com possibilidades de chuva para o período da tarde. Os ventos fortes podem chegar em 13 km por hora. A umidade segue alta em 100%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 18 graus a mínima. São José do Norte, a previsão é de pancadas de chuva para o período da tarde e da noite. Os ventos podem chegar em 24 km por hora. A umidade se mantém alta em 94%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva a qualquer momento. Os ventos ficam em 12 km por hora. A umidade fica em 75%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. Em Camaquã também a tarde será de muitas nuvens e com chances de chuva. Os ventos ficam fracos em 4 km por hora e a umidade fica alta em 92%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de pancadas de chuva para o período da tarde e da noite, cerca de 26 milímetros. Os ventos ficam fracos em 8 km por hora. A umidade fica em 78%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 19 graus a mínima. E agora vamos falar do município de Dom Pedrito. Com 880 composições inscritas, a 38ª edição do Poncho Verde celebrou a riqueza cultural e musical gaúcha. 3 noites foram dedicadas à competição. Veja agora os detalhes. Foram 3 noites de evento, todas elas embaladas pelo cancionismo gaúcho e pelos aplausos do público. A edição deste ano, mais uma vez, dividiu a competição em 3 modalidades, sendo elas o Ponche Verde da Canção Gaúcha, a Mostra do Canto Campeiro e o Ponche Verde Mirim. Na categoria principal, as composições O Campo por Universo, No Rancho da Madalena e Milonga Feita de Cordas conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Já na mostra do Canto Campeiro, o 1º lugar ficou com a canção No Rancho da Madalena, enquanto as composições Fiz do Mate um Verso de Campo e Rosa dos Ventos ficaram com a 2ª e a 3ª colocação. Entre os mais jovens, os destaques foram Júlia Brizola, da categoria Mirim, e João Brum Ferreira, na categoria Juvenil. Ainda falando sobre o município de Dom Pedrito, o nível do rio Santa Maria está 6 metros e 20 centímetros acima do normal, o que está causando transtornos. Até agora, 94 pessoas já foram retiradas de suas residências. A cheia do rio Santa Maria vem causando alagamentos em Dom Pedrito. De acordo com a última atualização, 13 famílias já haviam deixado seus lares, totalizando 40 pessoas que estão acolhidas nas casas de familiares. Já aqueles que não têm para onde ir estão sendo acolhidos nos abrigos da Escola Alda Seabra e no Parque de Exposições Juventino Corrêa, onde já estão abrigadas 12 famílias, num total de 52 pessoas. No local, elas estão recebendo alimentação, higiene pessoal e os serviços da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Quem precisar de apoio deve entrar em contato através dos telefones 3243 1335 ou 193. E agora, mudando de assunto, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul instalou nesta semana a Frente Parlamentar de Prevenção ao Combate à Obesidade Infanto-Juvenil e Adulta. Confira as informações.
O ato aconteceu no plenarinho da Sala João Neves da Fontoura. A instalação contou com a participação de cirurgiões bariátricos que defenderam a urgência de medidas públicas para a prevenção e combate da doença. Entre elas, a necessidade de ofertar mais cirurgias bariátricas através do Sistema Único de Saúde, uma vez que o Brasil registra anualmente um crescimento de pessoas diagnosticadas com a doença. Atualmente, a obesidade é a terceira causa de morte no mundo, perdendo apenas para o coração e o câncer. Só no Rio Grande do Sul, 78% dos gaúchos têm sobrepeso, número que supera o índice nacional, que é de 68%. No estado, 23% da população adulta é obesa. 13% são obesos severos ou superobesos. E 21% têm obesidade moderada. O objetivo da instalação da Frente Parlamentar é buscar políticas públicas que assegurem tratamentos eficazes para a população obesa no estado. E agora vamos falar da indústria gaúcha, que registrou em agosto deste ano o maior volume financeiro de vendas desde outubro de 2022. O volume de vendas da indústria gaúcha registrou no 8º mês de 2023 o maior patamar financeiro desde outubro do ano passado. O fluxo de comercialização da atividade industrial cresceu pouco mais de 11% em relação ao primeiro semestre deste ano. No recorte por área produtiva, destacaram-se o bom desempenho dos setores industriais de tabacos, bebidas e metalomecânico. No acumulado geral dos últimos 12 meses, a indústria do estado do Rio Grande do Sul já movimentou aproximadamente 540 bilhões de reais em mercadorias. E com essas informações encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV ou Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, um bom feriado e até amanhã.